A gestão por competências é um modelo de gestão de pessoas no qual são identificadas funções críticas e estratégicas de cada organização e a cada uma delas são atribuídas as habilidades, os conhecimentos e o nível de experiência desejados para que estas posições críticas sejam ocupadas. E dentro desse contexto de gestão por competências, alguns conceitos são muito importantes para que se compreenda. O primeiro deles é o conceito de competência profissional. E o que é a competência profissional? Ora, é o conjunto de conhecimentos, de habilidades e atitudes que demonstram um saber agir responsável e que leve a um desempenho compatível com as expectativas daquele posto ocupado. Este é o conceito de competência profissional incluído nesse contexto de gestão por competências. E também um conceito muito importante para que você entenda a gestão por competências é o conceito de espaço ocupacional. E o que é o espaço ocupacional? Ora, por outro lado, ele é o conjunto de responsabilidades e de perfis profissionais inerentes a essas funções críticas da organização. E no espaço ocupacional são definidos requisitos de acessos para esses postos, né? O que tem por finalidade o quê? Orientar o desenvolvimento e o desempenho destes servidores estratégicos, certo? Funções estratégicas são ocupadas por servidores também estratégicos. E o espaço ocupacional é exatamente esse conjunto de atribuições, de capacidades, de expectativa de desempenho que você tem dessas pessoas que ocuparão estes locais. E aí a gente vai diretamente para o PL, que atualmente, em seu artigo 7º, né, tem aí esta orientação da promoção da gestão por competências. O que diz o artigo 7º? Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas da organização administrativa indicarem, promover a gestão por competências. Então veja, a própria lei já coloca a autoridade máxima, já incumbe a autoridade máxima desta responsabilidade de promover a gestão por competências. A importância de você definir os perfis profissionais adequados para essas ocupações críticas já era algo que se mostrava essencial ao atingimento do princípio da eficiência. Porque você pode raciocinar comigo que quando você tem pessoas habilitadas para a ocupação daqueles postos, quando você afasta o componente político na definição de quem são aquelas pessoas que ocupam e parte de um requisito técnico para poder fazer isso, você terá certamente pessoas mais adequadas para a ocupação de cada uma dessas atribuições. E a lei segue dizendo que é necessário designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei. Então veja que aqui está falando especificamente de você atribuir quais são os requisitos para a ocupação desses cargos relacionados a licitações e contratos e definir quais são as funções críticas especificamente dentro desse contexto. Nós sabemos que a gestão por competência cabe a todas as áreas, não apenas a área administrativa de licitações e contratos, mas aqui a lei vem trazer a necessidade de se estruturar a organização, levando em consideração estas competências específicas para a execução da nova lei de licitações. E aí, na sequência, esse dispositivo traz quais são os requisitos para a ocupação dessas funções críticas dentro do contexto de licitações e contratos. Vemos aí como primeiro requisito do primeiro inciso que os profissionais que ocupem esses cargos, eles sejam preferencialmente
servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. O que a nova lei de licitações está fazendo, na verdade, é retirando aquela festa, no mau sentido da palavra, que acontecia com a ocupação dos cargos comissionados por pessoas que não têm qualquer ligação com o serviço público, certo? Os comissionados que não tinham vínculo permanente com a administração pública, vínculo que decorre, obviamente, de concurso público, tá? A nova lei de licitações prestigia o servidor de carreira, prestigia aquela pessoa que passou ali por um certame, mostrou-se habilitada para a ocupação do cargo, e elas serão primordialmente o universo de servidores dos quais se destacarão aqueles que ocuparão essa função crítica. Então, o primeiro requisito é esse vínculo permanente com a administração pública do servidor efetivo ou do empregado público. O segundo requisito nessa gestão por competências que a lei traz é que estas pessoas, esses servidores, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional. Então perceba, no primeiro momento se exige um vínculo permanente com a administração pública, né? Um servidor efetivo, um empregado público, e depois se exige que não apenas ele tenha esse vínculo, mas que ele possua o conhecimento necessário para a ocupação desse cargo. Olha só, é necessário que ele tenha atribuições relacionadas a licitações e contratos. Ou seja, ele levanta aqui o aspecto da experiência, com atribuições relacionadas à área de licitação e contrato. A experiência que traz o conhecimento empírico, que traz o conhecimento do dia a dia na lida daquela área, certo? Este conhecimento é posto aqui como uma competência esperada deste profissional, ou que possuam formação compatível, e aqui ele está falando de profissionais que tenham bacharelado, pós-graduação, mestrado, enfim, conhecimentos apropriados relacionados à área de licitação e contratos. Olha só, e ele fala também de qualificação atestada por certificação profissional. Nós já falamos aqui em outros momentos do meu canal a respeito da capacitação contínua. O TCU vem exigindo que o servidor que trabalha na área de licitações e contratos, ele não pode parar de se capacitar. Ele tem que estar o tempo inteiro fazendo cursos, participando de seminários, para que ele possa estar sempre reciclando o seu conhecimento. E vem aqui a norma agora e fala exatamente a mesma coisa. E ela fala até um detalhe, que essa certificação profissional, ela tem que ser emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. Isso para quê? Para evitar aquele servidor que fica certificado naquela empresa meio tabajara, né? Aquela empresa que não tem profissionais adequados, para que de fato a certificação seja adequada, que muna ele de conhecimentos suficientes para que ele trabalhe nesta área. E o terceiro requisito que a gente vê aí dentro desse mesmo dispositivo, que fala de gestão por competências, tem mais a ver com uma informação negativa, que ele diz que sejam pessoas que não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista. Que aspecto está sendo levantado aqui, pessoal? É o aspecto moral. Não necessariamente aquele que é cônjuge, aquele que é companheiro de licitante, ele vai agir de forma ilegal numa licitação. Mas perceba, só o fato de ter essa proximidade colateral ou por afinidade até o terceiro grau já gera uma suspeita, já fere por si só o princípio da moralidade pública. Haverá um nível de desconfiança relacionado a essa compra pública que não pode haver. E vem a lei aqui tratar exatamente de um dos pilares do compliance público, como nós bem sabemos, que é a questão da integridade, da moralidade. Se espera do gestor público que ele haja com plena moralidade,
que ele não tenha na sua conduta nada do qual se possa desconfiar. Então vem a norma aqui e já retira totalmente a possibilidade de que esse agente público que ocupe função crítica dentro de uma organização, que ele seja cônjuge ou companheiro de licitante ou contratado. E ao mesmo tempo que ele não pode ter, além desse vínculo familiar, um vínculo de natureza técnica, comercial. Imagina, essa pessoa ocupa uma função estratégica, mas é sócia de uma empresa que licita com a administração. Ora, a gente vai ter certamente aí uma quebra de diversos, não apenas o princípio da moralidade, mas de diversos princípios atrelados à administração pública. Então, nós vemos aí esses requisitos e esse mesmo artigo, falando ainda sobre gestão por competências, diz que a autoridade referida no caput, que é aquela autoridade máxima responsável pela implementação da gestão por competências, deverá observar ainda o princípio da segregação de funções, vedada, e aí ele não apenas traz o princípio da segregação de funções, como traz também como ele busca ver cumprido este princípio nesse contexto. Ele diz o seguinte: vedada a designação do mesmo agente público para a atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos. A lei está buscando impedir aquelas situações em que o agente público ele participa de várias atividades relevantes dentro do mesmo processo de trabalho. Não há instância de conferência, não há aquele outro servidor, aquele outro setor ao qual seja permitida uma reanálise sobre a situação. Estamos falando aqui de controle interno administrativo. Quando a gente fala de risco, a gente fala de gestão de risco. E quando a gente fala de gestão de risco, a gente está falando a respeito da implementação de controles para mitigar, para diminuir esses riscos ao nível aceitável. E quando você segrega funções, quando você permite que haja instâncias de conferência, você traz maior segurança para o seu processo, para a sua atividade. E neste contexto de licitações, isto é extremamente importante. E é exatamente sobre isso que fala o parágrafo 1º desse mesmo artigo 7º, que fala de gestão por competências. O parágrafo 2º, ele traz também esta necessidade de aplicação da gestão por competências no contexto também do assessoramento jurídico e do controle interno da administração. Para estas duas unidades essenciais ao funcionamento de qualquer órgão, nós temos também a exigência legal de que se definam as competências, as habilidades, a experiência mínima para que se ocupe esta posição. Todos sabemos da gravidade de um parecer jurídico mal feito. Todos nós sabemos a gravidade de uma auditoria inatuante. Então, para que isto não aconteça, para mitigar esse risco, é necessário se definir competências para a ocupação dessas posições. Então, esta obrigatoriedade de promoção da gestão por competências seria a primeira grande mudança estrutural que a nova lei de licitações trará para todas as organizações.